para estar na frente, mas não à frente do trabalho, é na cooperação. Lembra lá de Gênesis, mulheres, quando o Senhor disse: far-te-ei uma companheira. E normalmente as mulheres param só nessa frase, no companheira. Mas o Senhor continuou e disse: idônea. Mulher idônea, mulher moralmente, olha ali, aquela mulher que o esposo sabe que ele pode confiar. É aquela companheira que o Senhor levantou no lar, para estar lado a lado do seu esposo. Nós vimos a luta que a Mônica passou. Eu já entrei na igreja chorando quando eu vi o esposo dela, porque toda a igreja orou. Eu não o conhecia, não sei se os irmãos o conhecem, mas eu não conhecia. E é isso que o Senhor traz para nós nesta manhã. É sobre os 4 amigos. Então vamos lá. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. No 24, irmão. Os fariseus, 24. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Então é uma grande palavra. Então o que nós estamos buscando? Eu fui buscar que a igreja, o pastor está pregando todo domingo sobre missão. Missão lá fora é obedecer a ordem. E a missão bíblica é atender ao propósito de Deus. É proclamar o Evangelho. E aí nós estamos buscando também o Espírito Santo. E eu conversei com a Márcia ontem. Olha, irmãos, pode ter certeza que quando você me vê conversando com alguém, conversando, você pode saber que eu estou falando das coisas de Deus. E eu e a Márcia, ontem, trazamos aqui o ensaio, porque eu e a Márcia, eu fiquei ali conversando com a Márcia, e nós estamos falando sobre as coisas de Deus. A Márcia trouxe ontem uma palavra de despertamento para a igreja. Para a gente não jogar fora, foi a palavra que ela usou, aquilo que Deus nos deu. Não tire da sua vida aquilo que Deus trouxe. Muitas vezes nós dispensamos pessoas que Deus trouxe. Nós oramos, Deus traz. Quando Deus traz, nós não sabemos aproveitar. Nós queremos mandar embora. Não nos faz bem, porque nós estamos sendo roubados. Mas a igreja está buscando o Espírito Santo. Glória a Deus. E o Espírito Santo, eu disse para a Márcia, não é só línguas. Quando as pessoas escutam falar do Espírito Santo, eles só pensam em línguas estranhas. Mas não é só línguas estranhas. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo sopra no nosso ouvido, para a direita, para a esquerda, em frente, para. Então, a todos os momentos, nós temos que estar em missão, proclamando a palavra do Senhor. E assim eu senti essa palavra nesta manhã. Estes amigos foram tocados pelo Espírito Santo. Será que nós temos amigos que vão nos carregar na maca? Nos dias de hoje, será que nós temos? Quantos problemas que nós passamos e muitas vezes nós estamos sozinhos, não temos ninguém. Mas eu quero te dizer que o Senhor, aquele que te chamou desde o ventre da sua mãe, Ele te diz nesta manhã: eu estou contigo. Eu não te deixo. Ele pagou um preço muito alto pelas nossas vidas. Então este homem, este paralítico, encontrou amigos. E essa palavra me trouxe assim, ó, eu comentei. Isso não está na Bíblia. Eu que comentei. Se mulher tivesse junto, ia falar assim: vocês vão levar na maca. Maca é uma coisa estática. Vocês vão ter que abrir o tamanho do telhado. Gente, põe nas costas. Olha, eu cheguei a pensar isso. Mas sabe o que o Senhor me trouxe? O conforto que os amigos pensaram nele. O
conforto. Seja aquele que, quando alguém vem te contar o problema que ele está passando, a luta, se coloque no lugar. Tenha sensibilidade. O Espírito Santo te dá sensibilidade. E a mulher tem isso. A mulher tem esse dom da sensibilidade. Nós somos movidas pela sensibilidade. E nós é que passamos para os nossos maridos. Nós é que passamos para os nossos filhos. Sábado passado, eu fui para São Paulo. A minha neta tem 17 anos e ela dança balé. E ela está numa escola onde os professores são evangélicos. E foi muito lindo a apresentação. Foram músicas de pequeno tempo. Não foi demorado. E no final daquilo, veio o dono da escola, do final do teatro, batendo um pandeiro no ritmo de samba. E ele foi descendo, descendo, descendo. Numa fileira na frente da minha, ele parou e pegou uma senhora, gente, mas linda, uma senhora de cor linda, um sorriso branco, que aquilo brilhava. Ele pegou nas mãos dela, uma senhora, e ela sambou um pouquinho e sentou. E ele foi para frente, pegou outra mocinha, dançou um pouquinho e pronto. Quando terminou, eu estou saindo assim. O Senhor me levou até aquela mulher. Ela estava de costas, abraçando outras pessoas. E eu coloquei a mão no ombro dela. Quando eu coloquei, ela virou com aquele sorriso. E eu disse para ela: olha, eu quero profetizar na sua vida. Que por onde você andar, que você possa sempre levar esse sorriso maravilhoso. Mas o Senhor vai te dar mais. Que onde você tocar suas mãos, sabe, os seus pés, você possa levar a presença de Deus. Ela começou a chorar. Glória a Deus. E aí ela disse assim: olha, moça, era tudo que eu precisava ouvir nesse dia. Aí eu falei para ela: mas tem mais. Você conhece a história de Agar? Não. Ah, só um minutinho. Quando estava tendo o evento, eu falei assim para Deus: se o Senhor tocar essa trombeta agora, lotado, será que ainda tem gente aqui que ainda não ouviu falar de ti? A sua senhora, então. Aí eu estou continuando com ela. Aí eu disse: você conhece a história de Agar? Não. Já ouviu falar sobre Abraão e Sara? Não. Eu falei para ela: então procure no Google. Mas você vai procurar Agar no deserto. O mesmo Deus que falou há mais de 2000 anos atrás, mais, lá com Agar no deserto, é o mesmo Deus que está falando com a senhora hoje. E Ele manda te dizer, viu, que este vale, esse deserto que você está passando, você não está sozinha. Aí ela desabou. Eu estava com uma camisa amarela e ela estava de batom vermelho. Minha camisa ficou toda cheia de batom vermelho, porque ela me agarrou e disse assim: eu perdi a minha irmã tem uma semana. E aí eu chorei com ela. É este Espírito Santo que nós temos que procurar. Aleluia. É o Espírito Santo da sensibilidade. É o Espírito Santo que às vezes nós entregamos a palavra e o outro não acredita. Problema dele, querida. Problema dele se ele não quer ouvir. No momento certo, ele vai ouvir. No momento certo, o Senhor vai pôr alguém no caminho e vai ouvir. Vai falar, vai entregar e vai ser tocado pelo Espírito Santo. Amém. Porque há alguém clamando. Como eu disse para o esposo da Mônica, eu e meu esposo oramos pelo Senhor. Aí a queda disse: todos nós. Aí eu falei para ele: verdade, a igreja inteira, todo mundo, né? Todo mundo, é verdade, todo mundo. E quando há essa unidade, como Atos 2, estavam em comunhão, estavam em união, numa mesma intercessão, o céu de bronze se abre e a vitória desce sobre a nossa vida. Aleluia. E não há nada que impeça. Lembra de Daniel? A sua oração foi atendida desde o primeiro dia. Houve batalha espiritual, mas desceu a vitória. Glória a Deus. Demorou alguns dias? Demorou, não interessa o tempo que demora, interessa é que ela chegue para nós. Glória a Deus. Então a igreja está num momento muito profético. E nós vamos ver essa vitória, nós vamos ver sim. Nós vamos ouvir testemunhos
de que vidas foram mudadas, Amém. vidas foram transformadas. O Espírito Santo faz isso, ele nos dá autoridade no nome dele. É no nome dele que nós expulsamos, é no nome dele que nós repreendemos, mas é no nome dele que nós abençoamos. Glória a Deus. Então que essa manhã possa ser uma manhã de renovação, Amém. momento de comunhão, Glória a Deus. estreitamentos de alianças, que o Senhor possa estar levantando nesta manhã, homens e mulheres, tocados pelo Espírito Santo e sensíveis à sua voz. Amém? Amém. Amém, glória a Deus, né? Põe-se de pé, depois de uma palavra dessa. Eu espero que você tenha levantado a sua mão e dito assim, ó, libera a minha bênção, anjo. Glória a Depois Deus. que subir. Amém. Libera a tua bênção, libera, tome posse da sua bênção. Ela veio hoje, através dessa palavra. Que o Senhor possa encher os nossos corações da palavra dele. Aleluia. E agora eu vou convidar as crianças para ficar aqui na frente, porque a gente vai cantar um hino bem ritmado. Cadê? Vem, Felipe, bora pular aqui, Felipe. Venham, venham. A gente vai pular aqui na frente, vai correr e vai louvar ao Senhor, porque hoje é o dia das crianças. E é o seu aniversário? Ai, o negócio é completo. Então bora que vamos louvar o Senhor? E quando a gente cantar e disser assim, ó, pule, pule, a gente vai pular, tá, criança? Tá ótimo, amém. Uhul. Porque da igreja é assim, ó, não vai. Vamos fazer igual Davi fazendo na presença do rei. Vamos mostrar pro Senhor que a gente confia nele, nossos problemas ficaram lá fora. E quando ele sair daqui, eles serão todos derrubados. A igreja convidada a cantar também, tá? Quando a noite fria cai sobre mim, e no deserto eu me encontrar, e que pecado por Egito do faraó. Oh,
Meu irmão, eu não sei se você prestou atenção, mas você ouviu o que você cantou? Amém. Então eu passarei no meio desse mar. Você não vai passar assim, ó, porque Deus não permite. Você tem que passar pulando, dançando. Eu não estou vendo ainda o que Deus está fazendo, mas Ele está fazendo. Porque Deus não se move pelos nossos sentimentos, Ele se move pela palavra dEle. E se Ele diz, você vai passar no meio do mar, você vai passar. Amém? Amém. Glória a Deus.
Ela já tinha tido 5 maridos. E ela tinha um vazio desse tamanho dentro dela. E ela sabe que quando ela andava ali, ela ia meio-dia buscar água, porque ela não podia estar com as outras mulheres. Elas não aceitavam. E aquela mulher estava sedenta por uma água que mudasse a vida dela. Até ela encontrar Jesus. Aleluia. No dia que ela encontrou Jesus, sabe o que ela disse? Encontrei o profeta, o Filho de Deus. E nunca mais a vida daquela mulher foi a mesma. Glória a Deus. Então eu quero de novo cantar essa parte. Tu és, tá, João? Tu és. Tu és, porque eu não quero mais cantar e você fique apenas dizendo assim, tu és. Não, diga assim, Senhor, um dia eu estava perdido. E tu foste essa fonte que me encheu. Aleluia. Não sei aonde você está procurando água. Você pode estar procurando água em poços com água parada, que está deixando a sua vida estragada. Ou você está buscando, sabe aonde? Numa série, num relacionamento. Mas só Cristo é a fonte da vida eterna. Glória a Deus. Ele nos crentes. Então eu quero que a gente cante de novo esse tu és. Mas eu quero que você feche seus olhos e diga assim, Senhor, eu faço uma declaração para ti. Porque tu és essa fonte da minha vida. Não é igreja, queridos, não é religião, é Cristo. É Ele que muda a nossa vida. Não é religião. Toda religião tem gente boa e gente ruim. Mas a Bíblia diz uma coisa para mim e para ti, olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé. Sabe quem morreu na cruz por nós? Foi Jesus. Não foi pastor, não foi irmão, não foi irmã, foi Cristo. Então, pare com as distrações, pare de olhar para a esquerda e para a direita, pare de ficar correndo atrás da perfeição. Você não vai encontrar um lugar perfeito. Mas em Jesus encontraremos esse lugar perfeito.
Amém? Vamos cantar todos? Tu és? Tu és por quem a minha alma esperou. Aleluia! Oh, glória! A fonte da vida que me encontrou. O Senhor te enxergou lá naquele dia. Foi o Senhor que te enxergou. Aleluia! Podemos assentar. Gostaria de chamar o José Carlos aqui. Quer compartilhar o testemunho? Graça e paz, igreja. Bom dia. Graça e paz, igreja. É para Deus. É para o Senhor que fala graça e paz. Não é para nós, não. É para Deus. Todo mundo tomou café da manhã aqui. Hoje eu não trouxe o bolinho, cheguei atrasado. Estou com a família da Catinha. Minha Catinha não está aqui também. A família toda dela está aqui por aniversário da dona Lina, então eu me atrasei, desculpa. Obrigado, Júnior, por ter conversado aqui. Mas quando eu cheguei aqui hoje, isso é mais do que. Eu vou falar um pouquinho só dos dízimos e ofertas, depois eu fico aqui, gente. Eu sempre falo aqui um pouco, aliás, eu estou meio vindo aqui no dízimos e ofertas. Não sei se tem algum sinal aqui. Mas o pessoal diz que ofertas para todos aqui. A gente não está falando de dinheiro. A gente está falando aqui só de. Nós não somos uma igreja que visa isso, nós sabemos disso. Não tem nada aqui. Agora, nós temos um custo por isso tudo, que na verdade a gente tem que falar sobre isso. Existe um custo disso tudo. Que a matriz lá em São Paulo ela tem a contabilidade dela. E não interfere aqui, não vem nada para cá. Isso aqui somos nós mesmos, com a força de todos que estão aqui e de mais alguns que não estão aqui também. A gente consegue manter e vamos conseguir manter com a graça de Deus e muito maior ainda. Porque Ele vai crescer com a graça de Deus. Ou seja, precisamos que seja de R$1 até tantos reais. Se você não tem nenhum real para dar, ore. Ore para que outros tenham e que para você tenha amanhã também para você dar. É a oração. E aí é sobre oração que eu queria puxar um pouco aqui, da hora que eu cheguei, e falei, pastor, eu queria dar um testemunho, porque eu cheguei falando, na hora que a irmã estava colocando aqui, o poder da oração, o poder da oração. E o poder da oração, ele não termina 5 minutos depois que você ora. Ele não vem, a resposta não vem 5 minutos depois que você ora. Maravilhoso se viesse, mas não vem, muitas vezes não vem. E nós temos que o quê? Perseverar na oração. Dobrar o joelho e acreditar na oração. É acreditar. Mesmo que esteja na tribulação. Está tudo ferrado. Conta está negativa. Estou devendo no banco, estou desempregado. Mas não é por isso que, não, Deus está lá do outro lado e eu estou aqui. Deus não olha para mim. Deus está aqui o tempo todo. O tempo todo. Mesmo na tribulação, Deus com a gente. Mesmo na tribulação. E aí que nós temos que dobrar o joelho e orar. E pedir. E pedir eu não vou falar otimismo, que fica parecendo coisinha de mundão. Mas com fé que vai acontecer. Com fé que vai acontecer. Hoje, amanhã, e que vai acontecer aquilo que Cristo quer para nós, que Deus quer para nós. Porque muitas vezes, gente, o que a gente quer não é aquilo que Deus quer para nós. E nem a hora. Eu estou pedindo, tem 6 meses que eu estou pedindo, mas o tempo é dele. Ele é dono do tempo, não somos nós. Às vezes a gente está pedindo agora, que não vem, mas não é agora. É o tempo dele. E aí eu venho testemunhar algo que
Alguns meses atrás nós fizemos nessa igreja pedidos de oração para o outro. E aí eu não vou pregar, tá? Mas eu só vou entrar aqui num tema de Tiago. Tiago 5,13, que diz: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém entre vós sofrendo? Ele não está falando de nós. Ele está falando, alguém de nós está sofrendo? Ore. Está alguém entre nós alegre? Louve a Deus. Mas ore, e não só por você, ore pelo outro. Oração pelo outro. E isso aconteceu aqui, eu estou testemunhando que, eu não quero dar nome aqui, mas 2 pessoas que estão aqui hoje, eu orei para que estivessem aqui. E quando eu entrei aqui, oh gente, um deles eu orei escrevendo, gente. Foi aqui que a gente fez. Foi aqui, ó, que eu peguei um papelzinho dizendo, ore por esta pessoa. E eu orei. E há um pouco tempo, dias atrás, eu virei para ela e falei assim, um dia, vai estar aqui conosco. E a gente está aqui hoje. Está aqui hoje, com a graça de Deus, enviada por Deus, e pelas nossas orações. E é por isso que nós dissemos, estáis alguém entre vós sofrendo? Ore. Isso é poder da oração, gente. Isso é poder da oração. Então, gostaria que vocês fechassem os olhos. Senhor Deus, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos dízimos, pelas ofertas. Obrigado pelas pessoas estarem aqui, Deus. Obrigado pela saúde que o Senhor nos trouxe até aqui, Deus. Obrigado por acordarmos hoje e respirarmos, Deus. Que é um privilégio frente a tantas pessoas que não conseguem fazer isso, Deus. Obrigado por estarmos juntos aqui com saúde. Guia nossos passos, Deus. Guia nosso domingo, guia nossa semana. Abençoa nossos dias. Abre portas, Deus, para aqueles que estão precisando abrir portas. Ajuda financeiramente, Deus. Ajuda os casamentos, Deus. Ajude as famílias, Deus. Ajude a criação de adolescentes, a criação de filhos, Deus. Está tão difícil a criação de filhos hoje, vem de um mundão, Deus. Abençoa, blinda essa igreja, Deus. Blinda as pessoas que estão nessa igreja, Deus. Eu creio, Deus, que o Senhor vai fazer muita diferença ainda. O Senhor já está fazendo a diferença e fará muito mais diferença nas nossas vidas. Que eu creio, que cremos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Conforme você vai dando seu dízimo e a sua oferta, e de pé mais uma vez, vamos louvar ao Senhor. Continuar louvando a Ele, agradecendo o seu nome. Amém. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és na tempestade estás, teu nome infalível é.
vou chamar as crianças para a gente liberar e elas vão fazer uma fila. Vou pegar. E elas vão fazer uma fila. Opa, minha voz é baixa. Vem aqui, crianças. Eu quero que você estenda a sua mão. Hoje é um dia especial. Vem todos aqui no altar. Vem. Pode vir, pode vir. Aqui é o lugar. Meu Deus, amém. Estenda a sua mão para elas. Abençoando. Hoje essas crianças vão ser ministradas com o plano da salvação. Então esteja orando para que o coração delas sejam sempre alcançados pelo Senhor. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos por cada criança aqui presente. Senhor, eu abençoo cada criança, Senhor. Nós, como igreja, abençoamos. Porque, Senhor, elas já são o futuro desta igreja. Pai, para que Tu faça elas crescer, Senhor, não só em conhecimento, mas em conhecimento do Senhor também. Que se voltem sempre para o Senhor, que desde pequenas elas se voltem para Ti. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A gente vai fazer uma fila lá na porta, tá? Já estou indo lá. Vão lá que eu já estou indo. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, dos versos 18 ao 23. Amém. Hoje é dia das crianças. Para nós é sempre todo dia. Mas hoje nós temos uma data reservada no calendário nacional. E, se nós temos essa data, nós temos que prestar atenção na importância do futuro. A criança, o pré-adolescente, o adolescente, o jovem são o futuro. Mas esse futuro depende muito de nós. Porque qual é a referência que eles estão olhando? Estão olhando para nós. Cada um de nós. Eles olham para nós e querem ouvir de esperança, querem ouvir de direção, querem ouvir daquilo que hoje aparenta ser impossível, mas que pode se tornar possível, dependendo da maneira que os ensinamos. Por isso que eu gosto muito da pedagogia e da andragogia, porque às vezes a gente pensa que é só criança e adolescente que se ensina, mas que ensina o idoso também. E às vezes a gente esquece que temos que ser influência em todas as idades. E quando a gente fala em influência em todas as idades, eu não ia ministrar nesse texto de Lucas 18, mas eu confesso que eu passei a semana toda intrigado com o texto. Eu gostaria de ler junto com vocês para a gente meditar nele nessa manhã. Lucas 18 diz assim: certo homem de posição perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Note que a pergunta dele é sobre salvação eterna. O que eu vou fazer para ser salvo, para ter a salvação eterna? Jesus lhe respondeu: por que me chamas bom? Olha que interessante. Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe. E ele replicou: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Vamos orar. Senhor, graças te damos pela palavra que acabamos de ler. Essa palavra, Senhor, que nos gera fé, que nos gera coragem, que nos gera ânimo, que nos cura. Senhor, que essa palavra possa encontrar em nossos corações terra boa, terra que produza 1%, Senhor, para que nós possamos frutificar, amadurecer e crescer e sermos curados. Que a tua palavra, Senhor, nos ensine nesse dia a como ter mais intimidade contigo e a nos arriscarmos mais na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quando
eu li essa palavra e esse texto é um texto muito comum, é um texto que praticamente todo mundo já leu, conhece a história do jovem rico. Quando a gente para pensar, a gente vê que há uma certa contradição nesse texto, porque esse rapaz, ele chega para Jesus e ele pergunta para Jesus: o que eu vou fazer para ter a vida eterna? Só que Jesus pergunta algo para ele logo lá na frente, que é assim: você tem guardado a palavra de Deus? Você tem guardado os mandamentos? E o que ele responde? Sim. Então, baseado na resposta dele, nós podemos entender uma coisa: é possível você guardar a Bíblia e você não ter fé para a salvação. É possível você estar lendo a Bíblia e não acreditar que você é salvo. É possível você guardar todos os mandamentos e mesmo assim não se sentir aceito por Deus. Olha que coisa forte. Quantas pessoas buscam Deus de várias formas, estão lendo a Bíblia, estão ouvindo mensagens, estão fazendo um monte de coisa, estão fazendo sacrifícios, mas o coração parece que não é saciado. O coração parece que não é preenchido, parece que falta alguma coisa. E essa luta contínua para preencher o vazio que está lá dentro faz a pessoa duvidar daquilo que está fazendo. Olha, eu tenho guardado todos os mandamentos. Aquele jovem falou para Jesus. E se fosse mentira, Jesus teria dito: olha, está faltando esse, está faltando esse. Mas não era mentira, ele realmente estava guardando os mandamentos. Então, às vezes, é possível nós guardarmos determinadas coisas da Bíblia, da palavra de Deus, mas nós não temos certeza da salvação. Nós não temos certeza de que Deus está conosco. Nós não temos certeza de que aquilo que nós estamos fazendo está sendo aceito por Deus ou não. E nesse texto, o que eu acho mais interessante e intrigante é que Jesus, ele começa a provocar aquele rapaz. E quando, na cultura judaica, é bem interessante isso, quando você tem de 20 anos para cima, você é contado para serviço militar. Então você é jovem. Mas quando uma pessoa na cultura judaica fala que em toda a minha juventude eu fiz isso e isso, é porque ele tem entre 30 e mais anos de idade. Porque com 30 anos para cima ele pode ter seguidor. Por isso que Jesus começou o ministério dele com 30 anos, porque ele podia ter seguidores. Antes disso não pode. Então, é bem interessante que quando esse rapaz ele diz: em toda a minha juventude eu pratiquei essas coisas. Agora que eu estou numa idade em que eu posso ter seguidores, que eu posso influenciar pessoas, eu preciso saber de uma coisa: o que eu tenho que fazer para ser salvo? É uma coisa intrigante. E Jesus, quando está conversando com ele questiona primeiramente o comportamento de muitas pessoas. Muitas pessoas, para se aproximar de outras pessoas, começam com elogios. Isso parece que é uma prática normal. Olha, como você é bom, como você é o máximo. Poxa, você é demais. E aqui não foi diferente. O jovem chegou para Jesus: bom mestre. Não basta só dizer que é mestre, tem que dizer que é bom. E Jesus: bom mestre? Só tem um que é bom. Só um é bom. E esse bom é Deus. Porque Jesus estava em carne. E por ele estar em carne, mesmo sendo Deus, ele ali teve vários problemas com várias pessoas. Várias pessoas desprezaram Jesus porque não entendiam o que ele pregava muitas vezes. Nós vamos ver que 70% dos conflitos que Jesus tem com as pessoas é por causa da pregação. Ele está pregando e as pessoas estão assim: olha, não entendo. Os discípulos também dizem: Senhor, o que você está falando? Senhor, o que quer dizer isso? O tempo todo que Jesus pregava, alguém não estava entendendo o que ele estava falando. Chegou a um ponto que, próximo da morte dele, os discípulos abandonaram ele. E Jesus voltou para os 12 e disse: vocês também vão me abandonar? Aí Pedro disse: Senhor, para quem nós iremos, se só tu tens a palavra da vida? Mas note que a comunicação, inclusive ouvindo a fonte, inclusive ouvindo Jesus, a crítica era constante. Então, nós não podemos, de maneira alguma, sermos assim, enfraquecidos ou desanimados por alguém que diz que não gostou
do que você falou, não gostou do que você compartilhou. Não se esmoreça por causa disso. Porque às vezes não é o tempo de entender. Às vezes não é o tempo de perceber. Às vezes não é o tempo de amadurecer naquela palavra. Você note que em poucas horas antes de ser sacrificado, Jesus lava os pés dos discípulos. Pedro diz: Senhor, você não vai tocar no meu pé. Você não vai fazer isso. E Jesus disse: se você não deixar eu lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro diz: então me lava todo. E esse que pediu para ser lavado todo é o que horas depois traiu Jesus. Então nós temos essa compulsão, sabe, de muitas vezes atrair pessoas elogiando e atrair pessoas dizermos coisas que muitas vezes não temos condição de praticar. A maioria de nós luta para viver o que fala, sabe, para praticar aquilo que prega. Porque hoje o cristianismo ele está oscilando em muitos lugares, porque as pessoas olham para os cristãos e dizem: eu não vou ser cristão, porque fulano fala uma coisa, mas pratica outra. Esse cristianismo aí não é o cristianismo que Jesus falou, porque é um cristianismo oscilante, é um cristianismo inconstante, é um cristianismo sem fé. Hoje a Sandra falou de oração, a Márcia falou ontem de oração, o José Carlos falou de oração. Por quê? Porque a oração é a base da intimidade com Deus, e se nós não oramos, nós não conhecemos Deus, e se não conhecemos Deus, nós não sabemos responder ao que Ele fala para nós. Semana passada nós falamos sobre quem é Jesus para você. Então a primeira coisa nós temos que entender quem é Jesus para nós. Mas hoje, Jesus, Ele procura em nós respostas às perguntas que Ele nos faz. Porque no nosso coração, obrigado. Porque no nosso coração Jesus está falando: deixa isso, não faz isso, não pratica isso, olha, não anda nesse caminho, olha, se afasta um pouco. E nós muitas vezes estamos lutando contra Deus. Muitas vezes no nosso dia estamos praticando todos os mandamentos. Eu amo a Deus, porque eu não adoro nenhum outro Deus. Eu amo a Deus. E pelo fato de eu amar a Deus e não estar adorando nenhum outro Deus, eu acho que eu posso escolher aquilo que eu tenho que responder a Deus sim e responder a Deus não. Sendo que Deus quer a nossa total e integral obediência. Obediência parcial é desobediência. Obediência facultativa é desobediência. Obediência em que você escolhe o que vai fazer é desobediência. A obediência a Deus, ela é integral. Se Deus fala conosco, nós temos que responder a Ele um sim. Ou nós seremos sempre Jonas, fugiremos da palavra do Senhor, fugiremos do chamado do Senhor, fugiremos daquilo que Deus está colocando no nosso coração e dizendo: faz isso, faz, porque você vai pôr para fora o seu dom, vai pôr para fora o teu talento, vai pôr para fora aquilo que eu estou te ensinando, aquilo que eu estou te mostrando. E às vezes a gente coloca muitos empecilhos para responder o sim de Deus, o sim para Deus. E quando a gente vê esse jovem aqui, de 30 anos ou mais, ele está numa luta primeiro em relação à salvação dele. Em segundo lugar, em relação se eu tenho que puxar o saco de Deus ou não. Deus, eu tenho que te agradar ou não, então tu és bom. Jesus, tu és bom, bom mestre. E Jesus já dá um cutucão neles: espera aí. Nessa terra não tem bom, só tem um que é bom, que é Deus. Então não se orgulhe quando alguém diz que você é bom, que você é isso, que você é aquilo outro, porque eu já vi muita gente boa se perder na vaidade e no orgulho por causa de elogios, por causa de curtidas. Tem pessoas que estão totalmente perturbadas porque não tem curtida suficiente durante a semana. E isso é geral, isso é algo assim, sabe, que é tóxico. Você vê que é uma cultura tóxica de você ter que agradar os outros e os outros terem que dizer que você é legal, que você é bom. Enquanto você não escuta que você é bom, você fica chateado porque você não está sendo notado. E nós temos que parar de querer essa atenção para nós e começarmos a usar da nossa influência para levar essa atenção para Deus. Porque não somos nós que curamos, não somos nós que fazemos milagres, não somos nós que salvamos, é Deus. E Deus é bom.
e a bondade dele dura para sempre. Porque se depender de nós, muitas vezes a gente não quer que todo mundo seja salvo, a gente não quer que determinadas pessoas sejam curadas, a gente não... É verdade. Tem pessoas que você diz, eu não quero, porque aquela pessoa é um estuprador, porque aquela pessoa é um assassino, e a gente é muito assim. Por melhor das intenções, mas a gente muitas vezes é rancoroso, a gente guarda no coração sentimentos de não perdoar, e tem determinados sentimentos de perdão que tem que ser milagre de Deus para nos trazer um perdão, porque não é fácil, não é simples. A gente escuta histórias, e cada história cada vez mais assombrosa do que a outra, que você diz, meu Deus do céu, como há pessoas capazes de tais atrocidades? E há. E nós temos que orar por todos, porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. A vontade de Deus é que cada pessoa chegue ao conhecimento de Cristo. A vontade de Deus é que cada pessoa que ouve a voz de Deus possa entregar seu coração e dizer sim para Ele e se entregar para servi-lo. E quando eu falo servir a Deus, eu não falo servir só na igreja. Servir na igreja é bom, mas servir na sua comunidade, na sua vizinhança, no seu colégio, na sua faculdade, no seu trabalho. Servir a Deus em todos os lugares. Às vezes a gente acha que a gente só serve Deus aqui na igreja. E aqui a igreja, como todos sabem, é um grande hospital. Muitos enfermos, muitos com problemas, muitos lutando para vencer pecados, muitos lutando para vencer dificuldades, muitos lutando para vencer circunstâncias que são difíceis. E às vezes a gente é impaciente, às vezes a gente é complicado, às vezes a gente não quer, prestar atenção. Mas uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida: quem não intercede para o outro, ou pelo outro, esse nunca terá paz. Nós só teremos paz se nós pararmos de ser egoístas e começarmos a orar uns pelos outros. Porque a palavra do Senhor diz que Deus é amor, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Servir a Deus é uma prática de amor, servir a Deus é uma prática de entrega. Servir a Deus não é algo seletivo, em que eu escolho isso e deixo isso de lado. É integral, não existe mandamento parcial. O mandamento é pleno. Aí tem aquelas pessoas que... Aconteceu um fato interessante há algumas semanas atrás, porque está tendo as festividades judaicas, e teve uma pessoa que chegou para mim e disse assim: olha, eu tenho coisas da Bíblia para perguntar para você, mas eu queria perguntar depois de nós jogarmos uma partida de xadrez. Eu digo, caramba, é mais fácil perguntar, não me tente. E assim, ele joga bastante e participa de campeonatos e tudo mais. Eu disse: olha, se é para eu falar de Jesus para você, que você não conhece Jesus, vamos jogar, mas vamos com um resultado aqui. Se eu perder, você ouve. Se você ganhar, você ouve da mesma forma. Não importa o resultado, você vai ouvir da mesma forma. Aí ele disse assim: vamos fazer dessa forma. Se eu ganhar, você escuta o que eu tenho para falar para você e mostrar que você está errado em relação à Bíblia. Se você ganhar, você tem 2 vezes mais de tempo para falar para mim de Jesus. Eu digo: ô, responsabilidade, Espírito Santo traz a revelação do xadrez. Nós fomos jogar. Aí jogamos, e primeiramente que não dá tanto tempo, né? Eu disse: vamos jogar uma partida rápida de 5 minutos, porque mais do que isso eu não tenho condição, não tenho mais idade para ficar pensando nessas coisas. Aí jogamos a primeira partida de 5 minutos, eu ganhei, e passei 1 hora falando de Jesus para ele. Ele disse: tudo bem, agora é a minha vez, vamos jogar de novo. Se eu ganhar, agora eu vou falar daquilo que eu tenho que falar. Jogamos de novo, eu ganhei de novo, mais 1 hora falando de Jesus para ele. Aí ele disse: olha, eu tenho que ter revanche, não pode ser assim. Conclusão: nós jogamos 4 jogos, nos 4 jogos eu ganhei e falei 4 horas de Jesus para ele. No final, ele estava assim: sabe o que mais me intriga em relação ao que você está falando? É que eu nasci ouvindo os mandamentos. Eu nasci praticando os mandamentos. Eu nasci praticando todas as festas que estão escritas ali. Mas quando você fala sobre a Bíblia, eu começo a perceber algo na minha vida. Eu nunca fui ensinado a amar a palavra de Deus. Eu fui ensinado a seguir os rituais. Eu fui ensinado os mandamentos,
mas os mandamentos na minha cabeça nunca estavam relacionados à palavra de Deus. Então, quando eu li esse texto aqui de Lucas 18, eu consigo entender aquele jovem pelo jovem que eu ouvi. O jovem que eu ouvi, ele sabe todas as orações, ele sabe todos os movimentos, ele sabe todo o ritual, todo o protocolo, mas ele não tem Deus. Ele tem toda uma fantasia, ele tem todo um ensino, mas ele não tem intimidade com Deus. E às vezes nós podemos viver uma vida cristã, anos e anos na igreja, e a nossa vida não muda, porque Deus não entra lá no íntimo e não transforma. O Evangelho só faz sentido nas nossas vidas se há arrependimento. Arrependimento é voltarmos para Deus. Nos arrepender é nos voltarmos para Deus. Não é voltarmos para a nossa capacidade mental, para a nossa cognição, não é voltar para o conhecimento adquirido pela influência que nós temos dos estudos, ou de pessoas que a gente conhece e faz isso ou aquilo. Não é isso, é da intimidade nos nossos quartos. É da intimidade de abrir a Bíblia e ler a palavra e buscar a palavra. Eu sempre falo para as pessoas, sabe qual é o maior problema da igreja moderna? A gente pega a Bíblia e nessa Bíblia está cheia de comentários. E eu não sou contra comentários, não vejo problema nenhum de comentários, eu acho muito bom. Só que a gente pega a Bíblia, cheia de comentários. A parte colorida é a parte legal, porque é colorida. A parte não colorida é a parte chata, porque é a Bíblia. Porque não vem colorida a parte da Bíblia, mas a parte dos comentários vem colorida. Aí você chega e olha o preto e branco. Poxa, o preto e branco é muito chato, mas tem um amarelo, tem um rosa, tem um vermelho, tem um roxo, tem várias cores naquilo que não é a Bíblia, é comentários. Eu pego a mão, abro aqui a Bíblia, fico com a Bíblia na minha mão e eu começo a ler as partes coloridas. E aí eu vou lendo aquelas partes coloridas, e vou me empolgando, e li as partes coloridas. Aí a minha mão vai cansando, eu vou cansando, meus olhos vão cansando da leitura. Eu coloco a Bíblia ali e digo, poxa, a leitura da Bíblia foi sensacional. Sendo que você não leu a Bíblia, você leu comentários. Tem muita gente abrindo a Bíblia e lendo comentários. E sai daquela leitura achando que leu a Bíblia. E na realidade está que nem esse jovem, eu pratico os mandamentos. Eu conheço os mandamentos. Mas eu não tenho intimidade alguma com quem me deu esses mandamentos. E essa é a pergunta que nós temos que pensar a respeito de Jesus ao falar conosco. Será que Jesus tem falado coisas conosco e nós temos obedecido? Será que a nossa luta com Deus, será que o nosso sentimento de culpa, o nosso sentimento de fracasso, o nosso sentimento de frustração, é porque nós continuamente estamos lutando com Deus em coisas que deveriam ser básicas? Se Deus nos chama para orar, você não tem que pensar, é o diabo que está me chamando para orar. Meus queridos, o diabo não vai te chamar para orar. Se Deus está te chamando para jejuar, não é para você pensar, olha, o diabo de novo está me chamando para jejuar. O diabo não vai te chamar para jejuar. O diabo ele não vai te acordar na madrugada, olha, estou te acordando na madrugada, olha, se ajoelha aí, ora. O diabo não vai fazer isso com você. Mas o Espírito Santo, ele vai fazer isso conosco para o nosso amadurecimento. Mas há muitas pessoas que ficam questionando o Espírito Santo, ficam questionando Deus, sabe? Oh Deus, tu és bom, eu não quero que você diga que eu sou bom, eu quero que você pratique, eu quero que você obedeça, eu quero que você faça aquilo que eu te mando, e não fique dizendo as coisas e não faz. Quando você olha aqui no texto, Jesus ele fala os mandamentos, e existe aquela pessoa, sabe aquela pessoa que é chata na teoria? Poxa, que interessante, Jesus falou 5 mandamentos aqui, ele não falou em ordem alfabética, ele não falou na ordem do primeiro para o quinto. Olha, Jesus é desorganizado, Jesus não está sabendo os mandamentos direito, porque ele começou do mandamento errado. Ele tinha que começar pelo primeiro mandamento, amarás a Deus. Tem gente que fala isso. O número de pessoas que já vieram falar comigo, pastor, por que Jesus não falou os mandamentos na ordem certa? Eu digo, que adianta se você não pratica nenhum? Se você não pratica o primeiro, quanto vai importar o quinto ou o sexto? Não adianta decorar, não adianta saber as 10 pragas, não adianta saber as coisas, porque teoricamente a gente sabe muito, mas prática de vida, o que nós estamos fazendo?
Porque a nossa vida tem que melhorar, a nossa vida não pode estar estagnada, a nossa vida não pode estar estancada em um determinado ponto e não mudar. E se há resistência, que pode haver resistência, nós temos que ter discernimento do porquê está havendo resistência. Por que está havendo resistência? Você vai ver que Daniel, ele começa a orar, e durante 21 dias, ele não vê a resposta, até ele ter o discernimento do que estava impedindo a resposta de vir. Nós não podemos nos acomodar com a falta de respostas. Olha, eu já estou orando sobre isso há muito tempo, eu não estou vendo evolução, não estou vendo alguma coisa está acontecendo. Ou é algo em nós que tem que mudar, ou é algo em nós que temos que abandonar, ou é algo em nós que temos que aprender. E a maioria das vezes, das coisas que temos que aprender ou reaprender, são coisas básicas. A maioria de nós, e isso sem exceção, na grande maioria das vezes, a maioria de nós cai nos mesmos erros, nas coisas mais básicas, nas coisas em que a gente abaixa a guarda e diz, isso aí não vai acontecer comigo de novo não, e quando você vê, acontece de novo. Porque nós deixamos de lado a experiência que a gente adquire com os erros que praticamos ou que outras pessoas praticaram, e quando nós vemos, nós estamos caindo naquele mesmo problema. Problema número 1, a gente não tem filtro. A gente fala coisas que Deus falou conosco que nós não temos que contar para todo mundo. Tem coisas que são só suas. Não conte para todo mundo coisas que Deus tem colocado no seu coração para orar, que é pessoal, particular. A não ser com pessoas que você realmente confie, que querem ver a resposta dessa oração, porque há muita gente que não quer ver a resposta da oração na sua vida. Existem 2 palavras, que é a cobiça e a inveja. E muitas pessoas sofrem na vida porque acreditam que não conhecem ninguém no seu círculo pessoal que seja invejoso ou que seja cobiçador. Sendo que há muitas pessoas que estão próximas de nós, que são invejosos e que são cobiçadores. Cobiça é quando a pessoa quer o que você tem, as coisas. Inveja é quando a pessoa quer o que você é. Ela quer aquilo que você é. Ela não quer somente as coisas que você tem, ela quer aquilo que você é. O seu carisma, o seu sorriso, o seu jeito, sabe? A maneira de você ser. E o invejoso, pelo olhar, você sabe que está ali amaldiçoando a tua vida. E muitas vezes nós baixamos as guardas com invejosos, com cobiçadores. E a gente deixa se aproximar. E a gente não põe filtro, a gente age muitas vezes como o rei Ezequias, em que veio aquela delegação de longe, e o rei Ezequias mostrou tudo, mostrou a casa inteira, mostrou tudo o que ele tinha, e o profeta Isaías chegou nele e disse, o que você fez? Eu fiz aquilo que um bom anfitrião faz, mostra tudo. E o profeta repreendeu ele e diz, um bom anfitrião não mostra tudo. Um bom anfitrião, ele tem limites. Mas porque você mostrou tudo, você vai perder tudo. E ele perdeu tudo. Às vezes a gente lê a Bíblia, a gente não vê as coisas que são as coisas que vão nos fazer amadurecer. Se eu falo demais, como José, ele tinha sonhos grandiosos. Mas o sonho dele causava inveja. A Bíblia diz, os seus irmãos o invejavam por causa dos sonhos. Se eu estou perto de alguém que inveja os meus sonhos, eu vou continuar falando alto os meus sonhos? Não, tenha prudência, tenha limite, mas as pessoas continuam falando. Porque às vezes você está falando de coração, de simplicidade, mas o outro que inveja a sua vida, ele não pensa da mesma forma. E ele vai tropeçar nisso. E às vezes nós colocamos os outros em tropeço porque a gente não ouve a voz do Espírito Santo dizendo, não fale, restrinja, limite, não dê acesso a tudo, não conte toda a sua vida, não tenha a boca grande demais, sabe, tenha limites. Pastor, eu tenho maturidade e eu nunca tive problema nessa área. Se você nunca teve problema nessa área, amém. Mas se você plantar isso, você vai colher isso. Porque nós colhemos aquilo que nós plantamos. E pessoas que não têm freios, que não têm limites, elas contam os sonhos, os projetos e os planos para pessoas que não estão preparadas para ver a sua bênção. E aí,
Você vai chegar diante de Deus na sua oração: Senhor, eu tenho guardado os teus mandamentos. Senhor, eu tenho guardado a tua palavra. Senhor, eu tenho guardado as coisas, mas eu não entendo porque as coisas ainda não me fazem ter paz interior. Porque ainda não tenho a certeza da salvação. Porque ainda não tenho a certeza de que Deus está me ouvindo. Porque eu ainda não tenho essa confiança de que eu estou andando e Deus está andando comigo. Porque a sua vida é um livro aberto. Pastor, mas as nossas vidas têm que ser um livro aberto? Não para o diabo e não para aqueles que te invejam e te cobiçam. Você não tem que ser um livro aberto para toda pessoa. Você tem que ser livro aberto para aqueles que querem que você cresça. Mas pessoas que não querem que você cresça, você não vai ser um livro aberto. Você não vai ser um livro aberto para uma pessoa que tem problemas com crianças, é pedófilo, e você vai dizer os horários do teu filho para o pedófilo. Não, sou livro aberto, eu digo todos os horários do meu filho. Você está pedindo problema. Você não vai ser um livro aberto para pessoas que elas não sabem economizar. Que você diz: ó, você tem que economizar, você tem que guardar, você tem que se preparar, os dias são maus, os dias são difíceis, aprende a economizar. A pessoa: eu gasto porque eu sei me controlar, e não sei o que, está sempre ali na dificuldade. Quantas pessoas dão conselhos às pessoas, as pessoas sempre estão tendo os mesmos problemas, porque não praticam um conselho. Aí vão brigar por Jesus, né? Jesus, por que você está falando dos mandamentos na ordem errada e não está falando dos mandamentos na ordem certa? Tem muita gente que pega no pé da letra da palavra para esconder o pecado oculto de não viver a palavra. Tem pessoas que estão dizendo para Jesus: Jesus, olha, que aqui o Senhor está falando na tua palavra, não adulterarás. Só que não adulterarás não é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é outro: amarás o teu Deus. E o que importa a ordem, se você não está praticando? Você, como esse jovem rico aqui, ele disse: eu tenho guardado, mas eu não tenho vivido. Porque guardar a palavra é uma coisa, mas viver a palavra, que é vida, é outra coisa. Quem guarda a palavra, ela anda com um semblante triste, mas quem vive a palavra de Deus, ela tem fé, ela tem coragem, ela tem ousadia, ela é alegre, ela se contenta, porque a vida da palavra vem sobre ela. A religiosidade nos faz guardar a palavra. Eu estou guardando a palavra. E aí você conversa com a pessoa cita o versículo. Você fala com a pessoa cita o autor, cita uma teologia, cita uma coisa, cita outra coisa. Mas ela não conhece Jesus. Ela não vive a palavra. Tem uma cena do filme Mozart, que eu acho muito interessante. Mozart, ele começou a tocar muito novo. E quando ele tocava, as pessoas ficavam impressionadas, porque se vocês olharem antes de Mozart, as músicas eram, eu não vou dizer fúnebres, mas eram muito tristes. As músicas eram bem tristes. E aí, o Júnior pode né? E aí entra Mozart na sua força da juventude, e ele começa a tocar acordes e tocar coisas maravilhosas assim, que impressiona todo mundo. E havia o rei, e esse rei tinha um maestro, que era um italiano, Salieri, que era muito bom. Ele era um cara muito bom, muito técnico, ele entendia muito. E esse homem, junto com o rei, foram ver Mozart tocar. Quando eles olharam para Mozart, Salieri ficou impressionado e começou a invejar, daquele momento, Mozart. Aí o rei perguntou para ele: e aí, o que é que você achou? Aí o Salieri, com inveja, responde: tem notas demais. Aí Mozart termina de tocar, vai se curvar para o rei, e aí ele pergunta ao rei: o que o senhor achou? Aí o rei disse: tem notas demais. Aí Mozart diz para ele: quais notas então eu tenho que tirar? E aí ficou aquele silêncio. Então tem gente que é assim, vai nos criticar independente do que você fizer. Vai te criticar porque você é você, vai te criticar porque você sorri, vai te criticar porque você está alegre, vai te criticar porque você busca Deus, vai te criticar porque você lê a Bíblia e você tem um entendimento que ela não tem. Aí quando você vai falar com essa pessoa: ah, mas você só tem isso por causa disso.
Sabe aquela pessoa que sempre tem um motivo para trazer a crítica e nunca abençoar ou nunca se sentir contente porque você está tendo um crescimento? Cuidado com as pessoas que não querem o seu crescimento. Cuidado com as pessoas que não querem a sua cura. Cuidado com as pessoas que não querem a sua prosperidade. Cuidado com as pessoas que não querem que você tenha intimidade com Deus. Porque a intimidade com Deus não está reservado a título. A intimidade com Deus, ela está reservada a todos aqueles que são filhos e filhas e buscam a Deus. E quem busca, acha. E quem busca, encontra. E Jesus, ele fala uma coisa aqui bem interessante. No verso 22. Ouvindo Jesus. Note que mesmo Jesus, percebendo que aquele homem disse, olha, eu guardo os mandamentos, olha, eu já tenho essa experiência, mas Jesus está ouvindo aquele homem, está prestando atenção, ele está presente. Isso é uma das coisas que hoje em dia faz muita falta. Hoje, quantas pessoas estão conversando umas com as outras e não estão presentes, estão pensando em outra coisa? Quantas pessoas estão olhando para você, mas a cabeça dela está longe, ela não está ali pensando em você, nem ouvindo, ela está querendo só responder e ir embora. E a gente parou de prestar atenção nas pessoas. A gente parou de prestar atenção aos gritos de socorro. A gente parou de prestar atenção nas pessoas que estão ali clamando por intercessão, como a Sandra falou hoje cedo. A pessoa estava ali naquele ambiente, estava precisando de algo, e ela estava ali, ela podia dar. Quantas vezes nós temos algo de Jesus para dar para alguém, a gente não dá, a gente diz, não, depois eu faço isso, e a gente perde uma oportunidade. Deus não perde a oportunidade, porque Deus vai fazer de qualquer forma, mas nós perdemos quando a gente não faz. E aí a gente diz, Senhor, eu quero te obedecer. Mas por que você não obedece quando Deus está falando para você obedecer naquele momento? Nós temos que parar de relutar, de deixar para depois as coisas. Estamos nos tornando pessoas profissionais em deixar tudo para depois, e aí a gente vai acumulando coisas que a gente tem que fazer agora. Aí a pessoa, ela vai de um 8 a 80, ela diz assim, então eu vou anotar tudo, ela anota 30 itens. E a gente sabe que ninguém consegue cumprir 30 itens no dia. Faça 3 primeiro, faça 5. E aí você vai avançando e colocando mais itens. Mas não tente ser aquilo que ninguém consegue resolver 50 problemas num dia. Vai ter que dar prioridade, e nessa prioridade muitas vezes você coloca coisas que são urgentes e não importantes. E aí você está apagando incêndio, e você está vivendo uma vida sufocada por problemas, porque você não sabe priorizar aquilo que é importante. Como vocês sabem, eu trabalho na área comercial. E a área comercial, ela só tem êxito se você tiver planejamento e você separar aquilo que é importante, que você tem que fazer no dia. Porque as ligações estão vindo, os e-mails estão vindo, as mensagens estão vindo, muita coisa está vindo. Mas essas coisas, elas vão entrando na fila daquilo que você tem que resolver porque é importante. E quando você não cumpre aquilo que é importante pode se transformar numa multa. Aquilo que é importante pode se transformar em mais 5 reuniões para reconquistar o cliente que ficou chateado porque você não entregou a resposta que você disse que ia entregar naquele dia. E aí, os mesmos problemas que a gente vai tendo de deixar para depois, vai se tornando um grande problema, porque nós começamos a nos acostumar com os juros das dívidas dos nossos atrasos. Tem pessoas hoje que vivem só de juros, pagando juros e juros e juros. Dívidas emocionais, dívidas físicas, dívidas espirituais. Às vezes não é só no natural que estão os juros, que estão as dívidas. Às vezes a dívida está no espiritual também. Poxa, eu tinha que ter orado, não orei ainda. Eu vou orar depois, tá? Aí marca que vai orar e não ora. E vai só acrescentando a dívida, o juro vai indo. Eu tinha que ter feito aquilo que Deus me pediu para fazer, eu não fiz ainda. Não, deixa eu anotar aqui porque eu faço depois. E vai só acumulando. E só acumulando. E a gente tem que aprender a zerar as coisas, meus queridos. O que você responde a Deus quando Deus te pergunta algo? Você responde que você já concluiu ou que você ainda está para concluir?
sendo que esse está para concluir, muitas vezes é algo que já está levando meses de você empurrando para frente, e você não enfrenta. Enquanto nós não aprendermos a enfrentar determinadas coisas que nos incomodam, a nossa vida vai ficar parada naquele problema. Lá no livro de Josué, fala que havia um povo que se levantou contra Israel, e aquele povo era como espinhos nas ilhargas, no cós ou na barra. Espinho na ilharga é aquele incômodo que você sabe que você tem que resolver e você não resolve. Você passa dia e aquele espinho está te pitocando lá, está te incomodando, e você não tira aquele espinho. O que você responde a Jesus quando Ele te fala para fazer algo? Você fica com aquele incômodo que vai só, incomodando e não resolve. Aí você pede oração, mas há orações que não resolvem aquilo que você tem que resolver. Há orações que não vão responder aquilo que você tem que dar uma resposta. Há dois tipos de pessoas nesse mundo. Aquela pessoa que ela resolve na hora, porque ela é de resolver na hora, e aquela pessoa que resolve pelo tempo. Não, deixa que o tempo resolve. E eu confesso para vocês, eu conheço mais gente que tenta resolver as coisas pelo tempo do que pessoas que tentam resolver na hora o problema. As pessoas, elas querem empurrar, elas querem jogar, elas querem fazer aquilo e depois ficam assim, mas Deus, eu tenho praticado, eu tenho buscado, Senhor, eu tenho feito as coisas, eu já sou isso, e eu não vejo as coisas mudando. Sendo que Deus, Ele nos ensina que a mudança ela vem de pouco a pouco, de pequenas atitudes diárias. Pequenas mudanças diárias vão nos preparar para mudanças grandes. Pequenas economias diárias vão nos ajudar a economias grandes. Pequenas ideias manifestas agora vão nos gerar grandes ideias para serem manifestas amanhã. O processo não começa grande, o processo começa pequeno, e muitas vezes nós somos impacientes para seguirmos esse processo, inclusive na oração. Não é porque eu comecei a orar que a oração vai ser imediata, às vezes é, mas às vezes não é. José Carlos falou isso, às vezes a resposta não vem assim, ó. Às vezes a resposta demora, mas nós perseveramos para obter aquela resposta, e talvez esse seja o maior desafio nosso. Porque se preparar para receber a resposta imediata e se preparar para receber a resposta a longo prazo tem o mesmo esforço. Talvez a gente ache que sejam esforços diferentes, mas não é. A impaciência ela está no começo e no fim. Quantas pessoas perdem a bênção no fim? Quantas vezes Israel ganhou a vitória, ganhou a luta e em seguida perdeu a guerra? Quantas vezes nós vencemos determinadas batalhas e perdemos a guerra porque fomos impacientes um passo depois? É importante nós olharmos para esse jovem aqui e entendermos que nós temos que ouvir Deus. Ouvindo Jesus, Ele disse para aquele homem, uma coisa te falta. Essa frase, eu vou falar por experiência, aqueles que têm experiência de fazer reunião executiva, vai entender que o executivo, a coisa que ele mais odeia ouvir é dizer que ele não tem experiência, que ainda falta algo. Se você chega para um executivo, um presidente de uma empresa, você chega para um diretor, um vice-presidente, e você diz assim, está te faltando algo ainda. Ele vai dizer, quem é você para dizer isso? Se ofendem quando você diz, olha, você está me contratando para eu te ajudar a perceber aquilo que te falta. E eu estou percebendo que está te faltando uma coisa, ainda te falta isso. E a maioria deles não aceitam ouvir isso. Eles acham que é arrogância, eles acham que é soberba, eles acham que você está sendo demais, sendo que você está sendo pago por ele, para você resolver o problema. Aqui era de graça. Jesus só estava dizendo para ele, olha, apesar de todo o conhecimento que você tem dos mandamentos, da tradição, de todo o conhecimento que você tem na tua vida, de ter passado pela juventude e ainda está mantendo toda essa riqueza, uma coisa te falta. Será que nós temos essa humildade de, diante de Deus, quando Deus nos pergunta, uma coisa te falta, nós nos prostrarmos diante dele e dizer, Senhor, me revela o que me falta.
Me revela, Senhor, o que está me fazendo encalhar, sabe, ficar aqui parado e não avançar. Senhor, o que está faltando? Qual que é a visão que eu tenho que ter? Qual que é a escama que tem que sair do meu olho? Qual que é a cera que tem que sair do meu ouvido para eu ouvir a Tua voz e eu tomar a decisão certa para que não me falte mais nada? Jesus, Ele disse, olha, uma coisa te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Todos nós não somos crianças. Se Jesus chegasse para qualquer um de nós e dissesse, ó, vende qualquer coisa, é instantânea a maneira de vender qualquer coisa? Naquele tempo não tinha Mercado Livre, não tinha anúncios, propaganda, não tinha o jurídico de marketing, não tinha nada disso. Você acha que uma pessoa que tem vários bens, Jesus diz, ó, vende tudo, amanhã já está tudo à venda? Você acha isso? Você acha que Jesus estava falando assim, não, é tranquilo, ó, faz garagem, a família vende tudo, ó, garagem aberta, estou fazendo um garage sales aqui, ó, vamos vender tudo? Não existia isso. É um processo lento e demorado. Você acha que Jesus estava dizendo, olha, isso aqui você comprou por 100, mas como você tem que vender, vende por R$1. Você acha que Jesus está fazendo isso? Jesus, ele entendia muito bem de negócios. As parábolas dele mostravam que ele tinha um entendimento muito forte de economia e finanças. Você acha que quando ele provoca uma pessoa dizendo, você tem que vender tudo e dar aos pobres? Porque há uma coisa no judaísmo que é mais forte do que a Bíblia para eles. O Sedak, que é o ato de justiça, é mais importante do que acreditar na palavra. Se eu faço a bondade, ou ato de justiça, eu sou justificado mais do que eu confiar na palavra. Essa é uma grande verdade. Eu tenho evangelizado alguns judeus, e eles falam, não, mas o senhor não entende, para nós, o dar é mais importante do que o crer. Eu pegar e abençoar uma pessoa que está em necessidade, me garante a salvação mais do que eu acreditar na Bíblia. E eles falam dessa forma. Mas para você ver que é muito fácil nós nos acostumarmos com aquilo que fazemos e não o que Deus faz através de nós. Por isso que nós não queremos ter dependência de Deus. Por isso que nós não queremos nos submeter a Deus. Por isso que a gente luta com Deus. Por isso que a gente resiste a Deus. Porque a gente não quer perder o controle. E servir a Deus é perder o controle, é perder a sua atitude de ser mandão, é perder a sua atitude de querer mandar em Deus, de querer dizer para Deus, Deus tem que ser assim. E é no tempo de Deus. E nós temos problema com o tempo de Deus. Porque para nós, eu escolho o tempo que eu vou servir a Deus, eu escolho o tempo que eu vou voltar para a igreja, eu escolho o tempo em que eu vou fazer as coisas para Deus, eu vou fazer de acordo com aquilo que eu acho que tem que ser. E Deus é bom, Ele vai entender. A gente tem muito disso também. Deus entende tudo, meus queridos. Deus entende, não aquilo que você fala, não aquilo que você demonstra, mas Ele entende as intenções do seu coração, do meu coração. A gente acha que estamos enganando a Deus e Deus está olhando a nossa intenção do coração desde o início. A gente acha que Deus está olhando lá para frente para a colheita e Deus está olhando para a semente que a gente está escolhendo hoje. E essa semente que estamos escolhendo hoje, tanto na oração, tanto no louvor, tanto na palavra, é a semente que vai crescer para gerar uma colheita. E essa colheita nós não temos controle, nós temos controle da semente que nós escolhemos. E a nossa vida é definida pela maneira que nós escolhemos sementes. Podemos escolher semente de forma relaxada, podemos escolher semente de forma criteriosa, podemos pedir conselhos para escolher sementes, podemos perguntar para outras pessoas que já passaram por determinados processos na vida, para que nos ajude a escolher determinada semente, para tomar decisões corretas, e assim nós não tropeçarmos, e muitas vezes a gente sabe que tem que fazer isso, mas a gente é orgulhoso e não faz. A igreja, meus queridos, somos nós. Cada um de nós está aqui para edificar uns aos outros. Cada um aqui está para orar uns pelos outros. Quando nós falamos que tem oração no sábado, é porque nós oramos uns pelos outros. Quando nós falamos que tem reunião na célula, é porque é o momento de você, sabe, ter
harmonia, conhecer gente, pessoas te conhecendo, vão orar por você. Porque é um grupo, é uma unidade, é um time só. É uma equipe que está em Deus fazendo algo para que Deus nos abençoe em todas as áreas, em todos os tempos, de todas as formas. Não é algo que eu pratiquei o meu culto no domingo e agora estou resolvido, não preciso fazer mais nada. Não, você tem que continuar orando na sua casa, tem que continuar a orar no teu trabalho, tem que continuar a orar na rua, tem que continuar a buscar o Senhor em todos os momentos, porque os dias são maus. O número de pessoas que estão dizendo que nós estamos já vivendo os 3 anos e meio da tribulação está só aumentando. Nos últimos dias, o número de pessoas que chegaram para mim e disseram: pastor, nós já não estamos dentro da grande tribulação, estamos vivendo os 3 anos e meio de paz, e vai vir logo depois os 3 anos e meio de terror. Tem muita gente que está acreditando que a gente já está vivendo isso. Tem gente que já acredita que o anticristo está aí, tem gente que já acredita que está um monte de coisa acontecendo. Mas uma coisa é certa, temos que estar preparados independente do que está acontecendo. Não temos que estar com medo, nós temos que estar prontos para a volta de Jesus. E essa é a pergunta: você está pronto para a volta de Jesus? Você está pronto para a santidade? Porque a Bíblia diz: sem santidade ninguém verá a Deus. Ah, Senhor, mas eu guardo os mandamentos. Sem santidade ninguém verá a Deus. Ah, Senhor, isso tudo eu tenho praticado na minha vida. Sem santidade ninguém verá a Deus. Não adianta você dizer que tem anos e anos de prática, mas você não tem vida. A vida leva a santidade te leva a ser separado para Deus em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação. Você é separado. Ah, não, eu estou aqui, mas sabe como é que é? Eu sou da área comercial, você tem que dar as mentirinhas, tem que fazer as coisas. Meus queridos, a Bíblia fala em Apocalipse que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Obediência parcial é desobediência. Não existe meio grávido. Ou você está grávido, ou você está grávido. Você não está meio grávido. E a obediência da mesma forma, você obedece à palavra de Deus, ou você obedece. Ah, não, porque Deus não vai se importar com a mentirinha branca. Deus se importa, porque é mentira. E para Deus não tem cor a mentira. Tudo é mentira. Tudo é aquilo que leva a se afastar de Deus. Se você abre a Bíblia em Apocalipse, vai falar que os mentirosos, os teimosos, e lá vai, a lista é grande, daqueles que não vão herdar o reino de Deus. Por isso nós temos que acordar. É hora de acordar. Jesus está nos perguntando, Jesus está nos chamando, Jesus está falando conosco. Quem é Jesus para nós? Ele é aquele que nós vivemos o dia a dia. Ele é aquele que nós declaramos que é Senhor de nossas vidas, que é pastor de nossas vidas. E se Ele é Senhor e pastor, nós temos que deixar Ele nos guiar. E para Ele nos guiar, nós temos que parar de resistir. E parar de resistir é parar de desobedecer. Enquanto nós desobedecermos a Deus, viveremos um looping em que a frustração vai vir, a insegurança vai vir, a culpa vai vir, e a gente, quando tiver um encontro com Jesus, vai perguntar para Jesus: Jesus, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Sendo que para Jesus ele já teria que ter passado essa pergunta há muito tempo, que é o que a gente vê na segunda frase de Jesus: depois vem e segue-me. Jesus ele fala: você tem 2 deuses, um Deus que é o Deus que você diz que serve, e outro Deus que são os bens que você tem. E quando a gente fala de bens, a gente sabe que tem bens tangíveis e intangíveis. Tem pessoa que diz: ainda bem que eu sou pobre, porque aí Deus nunca teria problema de me perguntar isso. Isso é mentira. Porque os bens intangíveis, muitas vezes, são piores do que os bens tangíveis. Os bens intangíveis são aquelas culturas que você não quer abandonar, aqueles hábitos que você não quer abandonar, aqueles comportamentos que você não quer abandonar, sabe? A gente chega a dizer que é quase um soft skill, sabe? São os soft skills da experiência das pessoas de hoje em dia, que nós não queremos abandonar mais. E é vaidade, é orgulho, é arrogância, porque aquilo que está aqui dentro da nossa mente nos faz envaidecer. E a gente não quer mudar, a gente não quer ceder, a gente não quer ouvir conselhos, mas quer praticar as mesmas coisas que sempre praticamos. Vem e segue-me. Será que hoje estamos dispostos a ouvir essa frase de Jesus: vem e segue-me?
Será que hoje nós estamos realmente prontos para ouvir essa frase de Jesus? Ainda te falta alguma coisa. Isso é algo que nós temos que auditar em nossas vidas, que nós temos que, sabe, olhar dentro de nós e dizer, olha, eu tenho que olhar isso e ver se realmente isso está correto. Porque Deus, Ele quer que nós estejamos prontos. Os dias são maus, há muita coisa acontecendo, há muita falsidade, há muito falso mestre, há muito falso pastor. Essa semana saiu de uma pastora que tem 1 milhão de seguidores. Depois, se vocês quiserem olhar, eu nem digo para vocês olharem porque é um desserviço à igreja, mas a pastora estava lá, sabe, pregando lá em cima de um púlpito, milhares de pessoas. Ela disse, olha, eu tenho tanta autoridade no mundo espiritual, que eu posso dizer para um demônio entrar aqui em mim agora, e ele vai entrar, e eu vou tirar ele daqui na frente de vocês. Aí ela fica endemoniada no altar, e as pessoas, glória a Deus, e a mulher lá falando, se tromando, e aquela coisa toda. E aí ela faz assim, aí para com aquele show, e aí as pessoas, glória a Deus. Peraí, como um templo do Espírito Santo vai receber um demônio no altar, e as pessoas estão dizendo, isso é normal, olha como a nossa pastora tem autoridade, olha como ela manda sair, manda entrar. Pelo amor de Deus, cadê o nosso conhecimento, sabe, de palavra, para entender que o diabo está enganando, o diabo está mostrando coisas para nos seduzir e nos levar ao engano? Jesus nos fala hoje, uma coisa te falta: tira os outros deuses e escolhe a quem você quer servir, e vem e segue-me. Será que hoje você pode dizer isso para Jesus? Eu quero te seguir, Jesus. Eu quero empenhar minha vida a ti. Eu quero empenhar o meu coração a ti. Eu quero que todas as áreas da minha vida sejam consagradas e entregues a ti. Vamos ficar de pé e vamos orar. É algo que nós temos que parar para meditar, parar para agir, parar de só falar e começar a colocar em prática aquilo que nós sabemos que temos que fazer e ainda nós não fazemos. Jesus, Ele está falando para nós hoje, vem, segue-me. Quando você vai responder sim para Jesus? Talvez você coloque um contraponto, mas Senhor, eu tenho guardado todos os mandamentos desde a minha infância. E Jesus não contesta isso, mas Jesus contesta o fato dele não viver nenhum mandamento. O que você não tem vivido diante de Deus? E que é hora de se voltar para o Senhor e viver aquilo que o Senhor está te chamando para segui-lo. Vamos cantar essa canção. Por toda a minha vida, o Senhor te louvarei, pois meu pródigo é a minha vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites.
solo Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para os que nele creem, escudo para os que nele creem, escudo para os que nele creem. Glória ao teu Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos nesse momento. Feche seus olhos nesse momento. Comece a orar, coloque a mão no seu coração e fale com Deus: Senhor, eu não quero que haja nenhuma área da minha vida, Senhor, em que o Senhor não possa entrar, em que o Senhor possa não conduzir, não ser Senhor. Que todas as áreas da minha vida, Senhor, sejam controladas por Ti. Senhor, que não haja vícios maiores do que o Seu senhorio na minha vida. Que não haja teimosia, Senhor, na minha mente, para não ouvir a Tua voz, Senhor, e não obedecer. Senhor, eu quero obedecer, eu quero Te seguir, eu quero, ó Pai, seguir o Senhor. Senhor, tira toda a vaidade, tira todo o orgulho, Senhor. Oh Pai, nós oramos agora, Senhor, representado por essa bandeira, por nossa nação. Oramos por nossa nação, Senhor, e por cada pessoa que precisa, Senhor, de cura, que precisa de milagre financeiro, que precisa de paz interior, que precisa te conhecer, ó Pai. Ó Pai, levanta obreiros para a Tua obra, levanta obreiros para a seara, Senhor.
porque há pessoas, ó Pai, desesperadas por Ti e não sabem que precisam Te encontrar. Senhor, que Tu possas visitar cada casa, cada família, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo milagres, para que cada um veja a Tua boa mão, Senhor, o Teu cuidado. Senhor, eu Te louvo, ó Pai, porque Tu tens feito a obra. Nós somos, ó Pai, servos, e estamos aqui, Senhor, para Te servir, e que nenhum de nós, ó Pai, que está aqui ouvindo a Tua palavra, possa resistir ao coração, e resistindo ao coração, negue a Ti, ou diga não à Tua voz, Senhor. Senhor, queremos Te obedecer, Senhor, em todas as áreas de nossas vidas. Senhor, cura os casais da igreja, cura, Senhor, as famílias, cura os relacionamentos de pais com filhos, cura o relacionamento de filhos com os pais, cura, Pai, os relacionamentos, Senhor, na Tua casa. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que nesse dia das crianças, ó Pai, nós possamos amadurecer e amar as crianças, Senhor, e amar os jovens, e amar a próxima geração, e nos tornarmos conselheiros, mentores e exemplos dessa próxima geração, Senhor, para que sigam a Tua palavra, para que conheçam a Tua palavra, Senhor. E nessa semana Te pedimos milagres na vida de cada família. Abre as portas dos céus, Senhor, e faz milagres, Senhor. Faz milagre para que haja testemunhos, para que haja o Teu poder, para que haja, Pai, pessoas influenciadas pelo Teu toque, Senhor. Oh Deus, prepara a seara, prepara os nossos corações para a Tua volta. O Senhor está voltando, Senhor, e não queremos estar despreparados, e não queremos, ó Pai, estar no sono da indolência, mas queremos estar prontos para o Teu chamado, queremos estar prontos para ouvir a Tua voz, queremos estar prontos para seguir o que Tu nos pedes, Senhor. Oh Deus, que Tu nos guarde, ó Pai, no nosso caminho para casa, que Tu nos guarde, ó Pai, nos trabalhos da semana, que Tu nos guarde, ó Pai, nas nossas conversas, nas nossas falas. Se não for para edificação, Senhor, que nem falemos, mas se for, Pai, para a Tua visitação, encha-nos e transborde-nos, ó Pai, da Tua presença, que sejamos cheios do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de encerrar, eu quero saber quem está nos visitando pela primeira vez. Eu sei que o André, depois de bastante tempo, está aí voltando. Obrigado, André, por sua visita hoje, mas você sabe que está em casa. E a todos os outros que estão aqui, muito obrigado. Vamos fazer a oração final. A comunhão do Filho e as doces consolações do Espírito Santo estejam em nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Somos uma igreja acolhedora, formada por discípulos de Jesus que anseiam compartilhar seu amor e tornar o seu nome conhecido em todos os lugares.
Acolhemos todas as gerações e idades porque entendemos a importância da família e as necessidades de cada fase da vida. Para isso, nossos ministérios, que por meio da graça de Deus, procuram responder os desafios estabelecidos em nosso tempo. Encorajamos a comunhão e a vida comunitária em nossos pequenos grupos. Nos encontramos semanalmente nas casas e em outros lugares para orarmos, nos conhecermos e servirmos uns aos outros por meio das nossas células. Crescemos quando nos relacionamos como comunidade, pois cremos que, assim como o ferro afia o ferro, um amigo afia o outro. Somos apaixonados pelas Escrituras e a recebemos por inteiro, como sendo totalmente a palavra de Deus, e crendo que nela encontramos todas as respostas para todas as circunstâncias das nossas vidas. Abraçamos a grande comissão e queremos a cada dia aperfeiçoar a nossa obediência ao nosso Salvador. Proclamamos o amor de Deus pelo poder do Espírito Santo, com palavras e obras, e temos visto a manifestação do seu poder nos presídios, abrigos, visitas aos enfermos, escolas e nas ruas da nossa cidade. Levamos o Evangelho às crianças, autoridades militares, refugiados, imigrantes, ricos, pobres, todos aqueles que estão de perto e de longe. Amamos missões. Com generosidade das contribuições da nossa comunidade, manifesta pela obediência a Cristo, enviamos missionários e plantamos igrejas em São Paulo, no interior do estado, no sertão, em todas as partes do mundo. Queremos ser sal e luz onde estamos, em todos os lugares e até os confins da terra. Acolhemos as vocações, dons e talentos dados por Deus. O Senhor da Seara chama a cada um de nós para o serviço e por isso encorajamos toda a nossa igreja a servir uns aos outros e também aqueles que ainda não conhecem ao Senhor e precisam da salvação e a transformação que somente Cristo pode dar. Não somos perfeitos, mas temos a perfeição dele como nosso alvo e acreditamos no discipulado como a maneira de tornar cada um de nós continuamente parecidos com Cristo. Queremos ser filhos que reproduzem e discípulos que frutificam. Ele nos enviou e disse: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse é o nosso propósito. Essa é a razão de sermos simplesmente igreja. Sejam bem-vindos à Batista do Povo.